Telespectadores da nossa TV Sol, muito boa noite. O nosso ponto de vista de hoje recebe o deputado Hugo Mota Vanderlei da Nóbrega. Hugo Mota, deputado federal, na sua segunda legislatura. O deputado foi eleito em 2011 e em 2014 voltou a ser reeleito e em 2015, início do ano de 2015, assumiu o seu segundo mandato. O deputado está aqui conosco, queria agradecer pela sua presença aqui conosco, é um prazer tê-lo no nosso ponto de vista. Deputado Hugo Mota, primeiro, boa noite para os nossos telespectadores. Como é que foi esse ano de 2015? Como é que se trabalhou 2015? Nós sabemos que foi um ano atípico em alguns momentos para a política brasileira, mas, de qualquer forma, me parece que foi também um ensinamento básico, politicamente falando, para o deputado Hugo Mota. Boa noite, deputado. Boa noite, Silvio. Boa noite, telespectadores. Boa noite aos técnicos aqui da TV Sol. Primeiro dizer da alegria de estar participando dessa televisão que chega para engrandecer ainda mais a nossa cidade de Patos, que sem dúvida alguma vai cumprir um papel importante na área de entretenimento, de jornalismo, na área da informação e da comunicação propriamente dita. Uma cidade do porte de Patos que tem como polo toda uma região do sertão do estado, precisava e era carente de um investimento como esse. Então, na pessoa de Jânio, eu cumprimento a todos que fazem a TV Sol e dizer que é uma alegria, um prazer estar aqui. Estou à sua disposição para fazer a prestação de contas do nosso trabalho em Brasília, em defesa de Patos, em defesa do sertão da Paraíba no Congresso Nacional, e fico aqui à sua disposição para que a gente possa debater os temas de interesse do país. Deputado Hugo Mota, o deputado teve mais de 30 mil votos na sua segunda eleição em 2014, fenômeno até então de votos na cidade de Patos, ou seja, o patuense, que não era o PMDBista, mas o patuense como um todo, depositou toda a confiança dele no trabalho do deputado Hugo Mota. Como é que é receber uma responsabilidade dessa? Mais de 30 mil votos numa cidade como Patos, em que são 60 mil eleitores, praticamente eu tive mais da metade dos votos válidos de deputados federais foram dados ao deputado Hugo Mota. Como é ter essa responsabilidade? Olha, uma responsabilidade muito grande. Primeiro, porque nós recebemos uma votação maciça aqui em Patos já pela segunda vez. A população votou conosco em 2010, nós obtivemos ali quase que 25 mil votos. E depois de 4 anos de trabalho, de ações desenvolvidas pela cidade, pela região, pelo estado, a população entendeu, e aí já uma parcela maior do eleitorado, vale salientar que de uma eleição para outra aumentou aí em média 6 mil votos, mais de 6 mil votos um pouco, que é um percentual alto aqui para o eleitorado da cidade, mostrando que não só os eleitores que votaram em 2010, mas novas pessoas passaram a acreditar e a reconhecer a importância de ter um filho da terra deputado federal. Quando nós temos essa confiança renovada, resta a nós, primeiro, aprender com os erros do primeiro mandato, para que a gente não volte a errar, e podermos fortalecer os acertos e procurarmos inovar. Inovar no que diz respeito a trazer ações que venham a completar e, acima de tudo, a melhorar a vida do patoense, para que a gente esteja lá em defesa do município. O país vive um momento de dificuldades. O ano de 2015 foi um ano todo de crise, seja na parte política, seja na área econômica. E nós precisamos agora, em 2016, fortalecermos não só as políticas públicas que já vinham sendo implementadas, mas continuarmos lutando para que a nossa população, a nossa sociedade, não venha a perder avanços e conquistas que foram conseguidos nesses últimos anos. Então, é uma luta que, sem dúvida alguma, traz ao parlamentar muita responsabilidade, imputa ao parlamentar uma dedicação muito grande. Esse ano de 2015 eu tive que conciliar, além de todas as atividades parlamentares, conciliar com a presidência da CPI, que foi, sem dúvida alguma, uma oportunidade, uma tarefa que não foi fácil, que nos tomou muito tempo, mas que nós, mesmo nesse período, com essa responsabilidade toda, não abrimos mão de cumprir o nosso papel, de estar lá nos ministérios lutando por recursos, de estar procurando destravar obras,
de poder lutar para que mais recursos pudessem chegar não só a Patos, mas a diversos outros municípios, e cumprir o meu papel, que é de responder à população que confiou em nós, trabalhando, nos dedicando para fazer com que essa vaga que Patos hoje tem na Câmara Federal seja instrumento de crescimento e desenvolvimento. Então, o que nós queremos manter nesse nosso segundo mandato é essa linha de trabalho. Eu entendo que, através dessa luta, nós vamos poder conseguir não só corresponder, mas também podermos fazer com que as pessoas não percam a fé na política, possam continuar acreditando nos políticos, nos seus homens públicos, e essa é uma tarefa que nós, empregados do povo, temos que ter na nossa consciência de que, infelizmente, a classe política vive uma marginalização e que, dependendo do trabalho de cada um, essa generalização ela não vem a acontecer, de que os políticos não correspondem à confiança que recebem nas urnas. Eu procuro sempre usar o trabalho, que eu acredito que é a melhor forma de corresponder a essa confiança, como um instrumento do meu dia a dia de luta em Brasília para representar Patos e o Sertão no Congresso Nacional. Deputado Hugo Mota, 2015 foi marcado pela CPI da Petrobras, e a CPI da Petrobras sobrou, em termos de presidência da CPI, para o PMDB, que é o seu partido. O modelo de indicação cairia em cima do PMDB. E nós ouvíamos, não, ninguém quer, é muito complicado, vai mexer com o deputado, vai mexer com todo mundo. É muito complicado ser presidente da CPI da Petrobras. De repente, o Hugo Mota aparece, aceita o convite do partido e toca o barco para frente. Foi uma decisão que pesou muito, ou seja, como é que o deputado tomou aquela decisão? Olha, o primeiro ponto, quando surgiu a oportunidade, ainda no início do ano, estava ali tomando posse já para o segundo mandato, o meu líder, Leonardo Pisciani, à época, me convidava ainda logo ali entre o feriado do Carnaval para outra semana, que é quando realmente as comissões começam a funcionar na Câmara, para presidir essa CPI em nome do PMDB. Eu, de imediato, fiquei pensativo, porque, na verdade, é uma responsabilidade muito grande, mas que no momento certo eu resolvi aceitar. Eu entendo que aquele momento me foi colocado para que nós tivéssemos a capacidade de demonstrar que um deputado ainda novo na política, começando o segundo mandato, com apenas 25 anos à época, e vindo de um estado que não tem preponderância política, nós não somos do grande centro econômico, político do país, porque o Sudeste, o Sul, é muito mais forte e preponderante, até pela quantidade de representantes no Congresso Nacional, vindo do sertão da Paraíba, de uma região carente, e nós mostramos que nós temos, tanto quanto aqueles parlamentares dos grandes centros, a condição de presidir e presidir bem. Foi a chance que nós precisávamos para mostrar que a Paraíba tem nos seus representantes a condição de ocupar qualquer função de importância no cenário político nacional. Eu entendo que aquilo que me foi colocado à época, quando muitos diziam que eu tinha aceitado realmente uma missão muito árdua, muito difícil, porque presidir CPI, as CPIs elas já são pré-julgadas antes do seu início, diante de CPIs que não produziram resultado positivo no passado, que eu poderia ter dado um passo errado ou em falso na minha vida pública. E eu entendo que os desafios eles surgem, e nós que somos homens públicos, nós não podemos, nesses momentos que os desafios são postos à nossa frente, usarmos de outra maneira que não seja enfrentar esses desafios. Nós não podemos nos acovardar diante dessas lutas que surgem na nossa vida pública. Então eu procurei, diante dessa coragem que eu tive no momento, eu não tinha também o porquê de não aceitar, até porque se tivesse alguma coisa que me impedisse de ter credibilidade para tocar a CPI diante do que eu vivi, a imprensa toda, outros órgãos devassaram totalmente a nossa vida para tentar encontrar alguma lacuna ali que pudesse me taxar de algum adjetivo que me descredibilizasse perante os meus pares. Graças a Deus isso não aconteceu. Eu entrei lá e saí da forma como entrei, de cabeça erguida. Não tive, durante os 8 meses de trabalho, um só momento em que a nossa condição moral de presidir foi colocada em xeque, e procuramos com firmeza, desde aquele primeiro episódio,
quando eu fui vítima de preconceito regional, geracional, que tentaram, naquele momento, me descredibilizar e me deixar sem condições de presidir uma das CPIs mais importantes, porque nós vivemos ali diversos momentos de cabo de guerra política entre o governo e entre a oposição, e eu pude, naquele momento, me impor enquanto autoridade, enquanto presidente, e acredito que isso foi, sem dúvida alguma, que norteou a nossa atuação, tendo a condição não só de presidir com firmeza, mas de fazer a CPI funcionar. O resultado da CPI ele não depende diretamente do presidente. O presidente é um coordenador dos trabalhos. A CPI ela tem um cabo de guerra, você tem as obstruções de um lado, a obstrução do outro. Você tem os interesses, as pressões sofridas, mas que nós ouvimos quase 150 pessoas, fomos 2 vezes a Curitiba, montamos uma comissão de deputados que foi a Londres, ouvi um dos envolvidos no escândalo de desvios da Petrobras, fizemos as acareações, levamos para lá funcionários de alto escalão da Petrobras, ex-funcionários, o presidente da empresa, ex-presidentes, levamos para depor os presidentes das empresas envolvidas nos escândalos, as empreiteiras, que se dizia logo no início que essas pessoas seriam protegidas por serem as empresas que mais fazem doações políticas no período eleitoral, e nós mostramos que não houve nenhum tipo de protecionismo a essas pessoas e que, na verdade, o que cabia ao presidente fazer, eu entendo que nós fizemos para que a CPI pudesse produzir um resultado positivo. O resultado colocado depende muito do trabalho do relator e do colegiado. O relatório trouxe algumas sugestões importantes para que a gente evite que escândalos como esse voltem a acontecer, não só na Petrobras, como também em outras empresas, e eu entendo que o nosso trabalho, na minha avaliação, foi um trabalho que atendeu às expectativas, porque eu procurei dar o meu melhor e fazer tudo que estava ao meu alcance para que a CPI tivesse um funcionamento favorável. Por isso eu digo aqui de maneira muito tranquila, com muita modéstia, que eu acredito que cumpri o meu papel à frente da CPI da Petrobras nessa difícil missão que o meu partido me delegou. Se o deputado Hugo Mota fosse atribuir uma nota ao seu desempenho, ao trabalho da CPI como um todo, de 0 a 10, qual seria a nota? Olha, Silvio, essa questão de nota, eu estabelecer uma nota para mim mesmo no mínimo, suspeito. Eu sou suspeito para exercer essa função de julgador. O que eu posso dizer, eu não vou aqui dar uma nota, mas o que eu posso dizer, e acredito que o que a população de Patos, o que o Brasil acompanhou, é que nós procuramos, de maneira destemida, dar a nossa contribuição no combate à corrupção e na elucidação dos fatos envolvendo os escândalos da Petrobras, mesmo dentro dos limites que o Legislativo tem, porque os instrumentos que a Polícia Federal, que o Ministério Público Federal, que a Justiça Federal tem para investigar, são instrumentos muito mais robustos do que aqueles que a CPI tem, que as comissões parlamentares de inquérito têm. Então, diante de todo esse cenário, eu entendo que a minha atuação ela foi compatível principalmente com os limites que a CPI tem para não adentrar em áreas que não lhe competem, mas acima de tudo procurando mostrar que a CPI ela foi isenta, ela foi imparcial, ela foi transparente. Então, eu avalio que a minha condução, o meu trabalho se deu de forma satisfatória para quem estava ali exercendo uma difícil missão. O importante foi que a CPI não terminou em pizza? Entendo que sim. Eu acredito que o que cabia ali dentro dos limites do parlamento fazer foi feito. Esse julgamento de que toda CPI acaba em pizza é porque, na verdade, não há, por parte de quem julga, um entendimento aprofundado do que uma CPI pode fazer, até onde uma CPI pode ir. Então esse, na verdade, é o grande critério para que você possa avaliar. Então, como eu pude me aprofundar um pouco mais no entendimento de funcionamentos de CPI, eu entendo que a CPI da Petrobras realmente cumpriu o seu papel e não terminou em pizza. Muito bem. Deputado, vamos a um pequeno intervalo. Na volta, na sequência, o nosso ponto de vista com o deputado Hugo Mota nesta noite. Nós vamos conversar ainda sobre o que foi o ano de 2015, um ano marcado por reformas políticas, algumas reformas previdenciárias, alguns aspectos, e isso será o assunto do nosso próximo bloco com o deputado Hugo Mota. Só um até já. Muito bem, nós estamos de volta com o nosso ponto de vista, nesta noite, recebendo aqui o deputado Hugo Mota. Fizemos um primeiro momento com o deputado,
Deputado, agora vamos trabalhar as questões que nos preocupam aqui, principalmente no sertão da Paraíba. Nós estamos na cidade de Patos, especificamente, e o governo da prefeita Francisca Mota, em certos aspectos, foi prejudicada por verbas federais que não chegaram a seu tempo para a continuação das obras. Então nós tivemos uma série, nós estamos ainda com algumas obras paradas na cidade de Patos por falta de recursos federais. E a grande missão do deputado Hugo Mota, exatamente em Brasília, é trabalhar para que recursos venham para melhorar o crescimento da cidade de Patos. Como é que foi 2015 nesse aspecto, deputado? Olha, Silvio, primeiro dizer que essa dificuldade enfrentada em Patos, ela não é um quadro localizado. Não é só a cidade de Patos que vem sofrendo com a crise que o país inteiro passa nesse momento de instabilidade política e econômica, envolvendo desde o governo federal, passando pelos governos estaduais, chegando aos municípios. Patos, por ter um aporte de recursos federais forte, desde que nós assumimos essa missão de representar a cidade e a nossa região no Congresso Nacional, claro que também viria a ter o impacto dessa crise sentido pela administração municipal e, por que não dizer, por todos nós, cidadãos patoenses. Essa dificuldade ela é vista com obras que, infelizmente, estão tendo aí o seu curso atrapalhado pela falta de repasse de recursos. Você pega aqui o Teatro Municipal, uma obra importantíssima. Ainda no final de 2015 nós empenhamos mais de R$800 mil já garantidos para a compra de equipamentos, poltronas, ar-condicionados, para a parte acústica do teatro. Essa obra está paralisada desde fevereiro de 2015, aguardando a liberação de recursos por parte do Ministério da Cultura. Você pega os canais no Trajano do Novo Horizonte, são canais onde a empresa realizou a medição de 3, 4, acho que mais de R$4 milhões em medições, recebeu em torno de R$1,5 milhão. O teatro tem mais de R$1 milhão para receber. Então, você fica até sem condições de cobrar que o construtor faça mais do que o que ele já fez, porque a grande maioria desses construtores ou estão passando por dificuldades severas ou muitos até já tiveram aí as suas empresas falidas. Então, é um momento de dificuldade e resta a nós termos o quê? Persistência para vencer esse momento. Não é uma realidade só nossa, repito, é uma realidade do país e cabe ao deputado federal nesse momento ser aquele despachante que vai todo dia no Ministério bater na porta dos ministros, dos secretários e autoridades que têm condições de resolver os problemas para dizer da grave crise que isso acarreta não só para as cidades, mas acarreta para a cadeia econômica como um todo. Porque na hora que você tem uma obra paralisada, o comércio deixa de vender, o funcionário que estava empregado perde o seu emprego e a cidade perde o benefício da obra. Então é uma cadeia como um todo que fica prejudicada. Não é só a cidade que perde o benefício da obra, e sim todo um conjunto de fatores que, sem dúvida alguma, passa a ser afetado, apesar depois dessa crise vivida e dessa falta de repasses por parte do governo federal. Eu vejo que o governo da prefeita Francisca Mota tem sido, sem dúvida alguma, vítima dessa crise, isso é fato, mas uma coisa que deve ser reconhecida é que a prefeita, apesar de todas essas dificuldades, mantém os seus compromissos, não só com o funcionalismo público, mas com os fornecedores em dia. A cidade de Patos, apesar de todas essas dificuldades, consegue pagar as suas folhas dentro do mês trabalhado, dentro daquilo que se propõe e que é lei na administração pública. A cidade de Patos recebe obras com recursos próprios, a cidade de Patos conclui obras com recursos federais, apenas as grandes obras, obras de grande vulto, que o município, primeiro, não tem condições de bancar, e segundo, depende do repasse do governo federal. Essas obras realmente, porque o governo não está repassando os recursos, essas obras estão paralisadas e algumas delas atrasadas. Nós vamos ter aqui a transparência de reconhecer sempre quando os problemas estiverem acontecendo. Nós jamais iremos tampar o sol com a peneira. A cidade de Patos conhece o nosso estilo de trabalhar. Ninguém pode dizer que a prefeita não trabalha, ninguém pode dizer que a prefeita não é a prefeita que se esforça todo dia para cumprir o seu papel de administrar a cidade. Agora que, muitas vezes, as ações elas não dependem única e exclusivamente da vontade da prefeita ou da vontade do deputado.
Nós somos totalmente dependentes desses repasses. E para esse ano de 2016, nós queremos não só destravar essas obras, como também começarmos obras novas que podem, sem dúvida alguma, e vão melhorar a realidade do município. Obras de calçamento de ruas, obras de asfaltamento de vias, para que a gente possa melhorar ainda mais o trânsito de Patos, que já é um dos melhores do interior do Nordeste do país. Basta você procurar cidades que tenham o nosso porte e fazer uma visita para ver o quanto Patos está à frente desses municípios. Tudo isso é fruto de um trabalho que se segue aí desde o prefeito Nabu, passando pela prefeita Francisca Mota, recuperou a credibilidade, a autoestima do município. A cidade tem problemas? Tem, mas que nós não podemos deixar de reconhecer é que ela evoluiu e melhorou muito nesses últimos anos. Graças não só ao trabalho da administração municipal, mas também ao nosso trabalho em Brasília, enviando recursos, nos esforçando todos os dias para que essas grandes obras possam chegar. E Patos, pode ter certeza, vai ter o seu teatro concluído, vai ter essas obras dos canais concluídas, vai ter a obra da Vila Olímpica concluída, vai ter o maior programa de calçamento de ruas do interior da Paraíba, vamos ter asfaltamento de vias. A prefeita já entregou uma quantidade enorme de unidades básicas de saúde novas para a população. São academias de saúde que chegam a todas as localidades do município, proporcionando mais uma opção de lazer, mais uma opção de prática esportiva, prevenindo doenças, melhorando a saúde das pessoas. Nós temos, Silvio, nesse ano a alegria de dizer, em 2016, que Patos, durante todo o ano de 2015, climatizou 100% das suas escolas. Agora as creches também estão sendo climatizadas. Nós sabemos das altas temperaturas que a nossa cidade vive. Nós somos uma cidade quente por natureza e você climatizar uma escola pública é você dizer que nós estamos lutando para melhorar a qualidade do aprendizado do aluno, a qualidade de ensino do professor, dando melhores condições para no dia a dia a educação, que é o que vai fazer com que a nossa sociedade, a nossa população tenha um futuro melhor. Não deixou nunca de ser uma prioridade de trabalho nossa. São professores recebendo notebooks, são creches que serão inauguradas, enfim, são ações e ações que, apesar de toda essa crise que o país vive, a cidade não deixou de receber benefícios. Repito, os problemas, eles existem, mas não irão jamais tirar de nós a condição e o compromisso de continuarmos trabalhando todos os dias para fazer de Patos uma cidade melhor a cada dia. Deputado Hugo Mota, a prefeita conseguiu, apesar dos problemas, ela esteve aqui sentada aí na sua cadeira e ela me disse o seguinte: vou priorizar, em momentos de crise, eu vou priorizar o funcionalismo, vou pagar 13º, vou pagar em dias todo o funcionalismo e vou priorizar o nosso trabalhador do nosso dia a dia. Ela fez certo nesse aspecto? Acredito que sim, Silvio. Não dá mais para Patos voltar a viver aquilo que viveu no passado próximo. Da prefeitura não ter credibilidade de comprar um alfinete na rua. Nós vivemos isso aqui no passado bem recente, salários atrasados, o lixo tomando conta da cidade, a cidade não tinha um planejamento estratégico na área de saúde, na área de educação, na área de mobilidade urbana, o trânsito era um caos. E hoje não, a cidade vive outra realidade. E a população de Patos, ela cobra porque ela quer sair de onde nós estamos para melhor. A cidade não quer retroceder, a cidade não quer ver o município ser destaque nas páginas de jornais, como infelizmente você está vendo aí o Rio de Janeiro, que dividiu o 13º em 5 parcelas, você pega o Rio Grande do Sul, que dividiu em 4 parcelas, você pega todos os estados brasileiros com a dificuldade tremenda de pagar 13º, muitos deles usando o fundo de previdência para poder cumprir as obrigações, já que a arrecadação caiu de forma vertiginosa. Diversos municípios na Paraíba não pagaram 13º, não conseguiram pagar as 3 folhas, porque se você pegar o mês de dezembro, você paga novembro, o 10º e a folha de dezembro. Então são 3 folhas ali num período de 40 dias. Então, na verdade, isso ou o gestor tem responsabilidade ou não tem. E a prefeita Francisca Mota, honrando a sua história, a sua vida pública, toda a vida foi uma mulher responsável, que sempre trabalhou nos mandatos que exerceu, ela jamais iria perder esse senso de responsabilidade de deixar de cumprir as suas obrigações. Sem falar que ela e o prefeito Nabu foram os gestores que mais realizaram concursos públicos aqui na cidade, dando independência, idoneidade, condições melhores das pessoas que têm realmente preparo estarem à frente das funções, na saúde, na educação, podendo dar ao município a condição de ter melhores profissionais para poder realizar os seus serviços públicos e, sem dúvida alguma, da administração pública
o caráter de independência, acabar com o apadrinhamento político e você manter esse compromisso em dia e realizar concurso público, é dizer que está apostando de maneira correta no funcionalismo público que presta, sem dúvida alguma, um grande serviço. O que a cidade de Patos não pode ter nesses momentos de crise, sindicatos saírem às ruas sem responsabilidade, porque muitas vezes você pega serviços sendo interrompidos por greves injustificadas, porque passa a se exigir em Patos não só que se pague em dia, mas pague dentro do mês trabalhado, quando é lei se pagar até o 5º dia útil. Quando você paga até o 5º dia útil, você não está descumprindo a lei. Você está cumprindo realmente aquilo que a legislação lhe permite e muitas vezes esses pagamentos não são feitos até dentro do mês trabalhado, porque muitas vezes já se foi feito, porque o governo federal está atrasando os repasses até para o funcionalismo. Então, se o governo não repassa o dinheiro na data correta, como é que a prefeita vai pagar? Então, apesar de todo esse cenário, a prefeita fez o correto, pagou os salários em dia, continuará pagando, continuará prestigiando, sem dúvida alguma, as pessoas do nosso município, a nossa população. Agora, o que nós temos que ter também nesses momentos é a compreensão de entender que a cidade, como todos os outros municípios do país, passa por dificuldades. E essas dificuldades elas precisam ser enfrentadas com responsabilidade, com trabalho, é isso que nós estamos fazendo. É o deputado Nabu trabalhando em João Pessoa, eu trabalhando em Brasília e a prefeita trabalhando aqui na cidade de Patos, para que a gente possa vencer essa crise, poder não ver a cidade perder o seu ritmo de crescimento. Patos, acredito que apesar de todo esse cenário, foi uma das cidades que menos sofreu. Eu não tenho dúvidas que esse ano de 2016 nós esperamos e confiamos primeiramente em Deus que será um ano muito melhor do que foi o ano de 2015. Deputado Hugo Mota, eu queria tratar ainda dentro desse bloco da nossa dificuldade hídrica, ou seja, as pessoas têm sempre dito, nós estamos numa crise econômica, uma crise política e nossa região, pior ainda, porque nós temos uma crise hídrica, uma crise de água. Eu conversava com o deputado lá em Brasília sobre a possibilidade da adutora do Pajeú, a informação que eu recebi é que Tuparetama, em Pernambuco, aqui próximo, já tem a água. São José do Egito vibrou com a chegada da água do São Francisco lá, através da adutora do Pajeú. E é propositura do deputado a vinda dessa água para Paraíba, não especificamente para Patos, mas para aqueles municípios da chamada Serra do Teixeira. Como é que anda tudo isso? Olha, o trabalho de cobrança do governo federal para que essas obras possam, o quanto antes, serem finalizadas. Primeiro porque a região de Teixeira é uma região que a situação ainda é mais caótica do que a nossa, porque lá, além de não ter nenhum sistema adutor, poços lá são praticamente inviáveis, porque são cidades que estão muito acima do nível do mar, tem uma altitude elevada, então os poços, praticamente, eles não são nem perfurados, porque a sua grande maioria não consegue ser encontrada água com a perfuração de poços. Então essa adutora do Pajeú, ela chega trazendo água vindo do estado de Pernambuco, já numa adutora feita para os municípios do Pajeú pernambucano, que fazem divisa com esses municípios, e irá de uma vez por todas resolver o problema da falta de água, não só em Teixeira, mas em Maturé, que nós conseguimos incluir, Livramento, Taperoá, a água chegará a Imaculada, chegará a Água Branca, chegará a Princesa Isabel, que passam das maiores crises hídricas da sua história recente, com toda a cidade sendo abastecida por carro-pipa, uma cidade de mais de 20 mil habitantes. Então é um verdadeiro caos hídrico que o nosso sertão está vivendo. A cidade de Patos, que recebe hoje água da adutora de Coremas, que vai até o Vale do Sabugi, atende 22 municípios, ela será beneficiada com o terceiro eixo da transposição, que é o chamado eixo Piancó, que sairá de Mauriti, no Ceará, e chegará a água na Paraíba, ali perto de Conceição, município de Serra Grande, perenizando o rio Piancó, atendendo ali 18 municípios do Vale do Piancó. O rio Piancó se transforma no rio Piranhas, que deságua dentro de Coremas e diretamente nos atende, porque hoje nós sabemos que a cidade de Patos e diversos outros municípios estão bebendo água por causa dessa adutora que ainda foi feita pelo ex-governador Zé Maranhão. Então nós queremos, com esse terceiro eixo, atender aí, em média quase 50 municípios da Paraíba que ficaram de fora, porque são 18 municípios do Vale do Piancó, 22 municípios abastecidos por Coremas, só aí já se somam 40 municípios, e mais ainda São Bento, Paulista, Pombal, Cajazeirinhas, diversos municípios que irão, sem dúvida alguma, ser aproveitados com essa água que chegará do Rio São Francisco. Então esse terceiro eixo, ele será importantíssimo para incluir o nosso sertão central,
na transposição do Rio São Francisco, que até então tinha ficado de fora. Apenas a água chegaria a Cajazeiras, através do eixo norte, atendendo ali Cajazeiras Souza, tem um canal que ligará Engenheiro Arves a São Gonçalo, que será importante para atender o Alto Sertão do Estado, e o eixo leste, que atende ali a cidade de Monteiro, e a partir de lá nós temos as obras das vertentes litorâneas que levará água até o Brejo Paraibano. A nossa região tinha ficado de fora. Então essa luta para que esse terceiro eixo possa sair é a garantia que nós vamos ter para o futuro de que nós vamos conseguir sim não mais passar os problemas que estamos passando nesse momento de dificuldade hídrica que infelizmente o sertão está vivendo. Muito bem. Nós estamos encerrando o nosso segundo bloco aqui com o deputado Hugo Mota. Nós vamos a um breve intervalo. Na volta, aí eu vou sim mexer com o político Hugo Mota, né? Eu tenho reforma política que foi debatida em 2015, né? Reforma política. Melhoramos, teve alguns aspectos, não sei, achei fraca a nossa reforma política. Esperava mais a reforma política. E aí eu vou tratar de perspectiva para 2016, reforma política e outros assuntos importantes. É só um instante, eu volto já. Bom, nós estamos de volta, esse é o nosso terceiro bloco do nosso ponto de vista, recebendo hoje aqui na TV Sol o deputado Hugo Mota. Deputado Hugo Mota, nós vamos tratar com o político Hugo Mota, né? Político Hugo Mota, eu queria uma avaliação do deputado Hugo Mota sobre reforma política. Na minha visão, eu achei uma reforma um tanto quanto light, esperava mais da nossa reforma política. O que é que o deputado Hugo Mota trabalhou com relação à reforma política e que avaliação o deputado faz da reforma política que já vai vigir nesse ano de 2016? Olha, a avaliação que eu faço é que nós não tivemos uma reforma política, nós tivemos uma reforma eleitoral. Reforma política é quando você consegue concretizar mudanças realmente profícuas e mais profundas. Aquilo que esperava no início, que a Câmara tivesse a maturidade e a condição de fazer junto com o Senado Federal, mas que infelizmente não foi possível diante do pluripartidarismo e principalmente da pluralidade de representações que o Congresso Nacional hoje vive. Eu entendia no início que a reforma política ela teria grandes avanços, mas infelizmente os avanços foram muito poucos. Quando eu falo que foi uma reforma eleitoral, é porque nós conseguimos reduzir o prazo de 90 para 45 dias, você pôde ali se debater sobre algumas mudanças no que diz respeito à doação de campanha, e, enfim, mudanças realmente muito pequenas para aquilo que nós esperávamos que pudesse acontecer. A minha avaliação é que o Congresso poderia ter ido mais além. Eu entendo que os partidos políticos poderiam ter dado, sem dúvida alguma, contribuição maior para que o país pudesse evoluir, não só na representatividade política no Congresso, mas também nos estados e municípios. Eu entendo que o país precisa de uma reforma mais profunda, mas paciência foi o que deu para ser feito. As votações elas não tiveram sucesso quando se tratava de grandes mudanças. As votações elas sempre necessitavam de um quórum maior, porque muitas delas se tratavam de propostas de emenda à Constituição. E nós vimos ali que muitas vezes quando o interesse dos partidos, principalmente partidos menores, eram colocados minimamente em xeque, esses partidos se voltavam contra, e por ter hoje uma parcela considerável da representação no Congresso Nacional, as mudanças propostas não tiveram, infelizmente, conseguido ter o seu curso normal, tendo a votação aprovada na Câmara dos Deputados. Então, acredito que nós perdemos uma grande oportunidade de contribuirmos para que as eleições pudessem ser não só eleições mais limpas e transparentes, mas para dar cada vez mais a condição do eleitor escolher melhor a sua representação para que ele possa apostar no seu futuro, no futuro da sua cidade, no futuro do seu estado, no futuro do seu país. Deputado Hugo Mota, nas perspectivas que eu faço para 2016, o deputado tem duas situações complicadas no Congresso Nacional. Na sua volta do recesso, você terá pela frente dois impedimentos básicos que passarão, claro, pela Câmara Federal. O impedimento do seu presidente, que é do PMDB e tem uma relação muito boa com o deputado
que é o deputado pelo Rio de Janeiro, Eduardo Cunha, presidente da Câmara, e aí tem a presidente Dilma Rousseff, que ainda é parte, apesar dos problemas, ainda é parte integrante de uma conjuntura junto do seu partido PMDB. Como é que vai se comportar Hugo Mota diante de duas situações dessas? Olha, o primeiro ponto, a situação envolvendo o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, ela precisa ter um desfecho no Conselho de Ética, que é onde está sendo tratada a denúncia por parte de quebra de decoro do deputado Eduardo Cunha. Nós temos que aguardar qual será o desfecho do Conselho de Ética. Ao termos esse desfecho, saberemos nos posicionar de acordo com a nossa consciência e com aquilo que acreditamos ser o melhor para o país. Com relação à presidente Dilma, com a recente decisão do Supremo Tribunal Federal, eu entendo que a presidente não só ganhou um fôlego, uma sobrevida, isso é claro, é dito aí por todos os analistas que tiveram a oportunidade de falar sobre o assunto, de como isso irá acontecer, como isso irá se dar na volta do recesso. Quem vai dizer é, acima de tudo, a conjuntura econômica do país. A presidente Dilma ela precisa apresentar uma reação econômica, porque não dá para o país ficar mais um ano paralisado, como infelizmente ficou no ano passado. O ano 2015 ele foi todo realmente permeado de crises institucionais, crises morais envolvendo setores do governo, crise política, crise econômica e um cenário onde o país realmente perdeu o grau de investimento, o país terminou o ano de maneira realmente preocupante. Nós esperamos agora em 2016 recuperar, sem dúvida alguma, a credibilidade, principalmente perante a economia. A presidente Dilma precisa ter a responsabilidade de reagrupar a sua base, ela precisa sinalizar politicamente, os ajustes e mudanças que o país precisa passam por decisões políticas do Congresso Nacional e nós entendemos que a presidente deve, sem dúvida alguma, se quiser realmente promover esses ajustes, ter a responsabilidade de dialogar mais com o parlamento, de poder, sem dúvida alguma, ter um canal de interlocução direto para que todos possam se unir, não só em torno do seu governo, mas em torno do país que depende nesse momento dos seus homens públicos. Deputado Hugo Mota, o deputado tem sido aberto nesse aspecto quando defende a permanência da presidente Dilma Rousseff à frente da presidência da República. Nós sabemos que o PMDB, que é o seu partido, tem o vice-presidente Michel Temer, mas é o partido, na minha visão, mais dividido que existe na história desse país. Toda a vida o PMDB foi muito dividido e agora me parece que bem mais. Se melhorarmos a economia agora nesse início de 2016, essas forças políticas do PMDB sustentarão ainda a presidente Dilma Rousseff? Olha, eu entendo que esse processo de retirada ou não da presidente do poder, ele passa por uma discussão muito mais ampla. Não depende só do PMDB essa discussão se a presidente Dilma sofrerá o processo de impeachment ou não sofrerá. Claro que o partido tem uma força considerável nessas decisões, por ser um partido com uma representatividade forte, não só na Câmara, como também no Senado Federal. Mas que essa discussão, ela não pode ser tratada só de acordo com o interesse do meu partido, PMDB, e sim como interesse do país. Eu sempre disse, antes do acolhimento por parte do presidente Eduardo Cunha do processo de impeachment, que esse processo ele não ajudaria o país. Eu não aprendi a fazer política achando que instabilidade gera estabilidade. Eu acho que instabilidade gera mais instabilidade. Então, o que o país precisa nesse momento é estabilidade. O país precisa estar estável para poder enfrentar as suas dificuldades e, acima de tudo, poder vencer os desafios que são postos a todos os setores hoje do nosso país. Então, eu sempre fui contra a abertura desse processo. O processo sendo aberto, aí a discussão ela passa a ser outra, porque nós temos que saber o que o resultado dessa discussão trará de benefício ou trará de prejuízo para o país, para o Brasil. Nós temos que ter essa discussão feita de maneira muito responsável. E o PMDB, ele será, sem dúvida alguma, e na minha avaliação pessoal, um partido que terá a responsabilidade de decidir aquilo que for melhor
para o Brasil. O Brasil precisa se recuperar, o Brasil precisa crescer, o Brasil precisa se desenvolver. O país não aguenta mais ficar muito tempo com essa crise econômica permeando todos os setores da sociedade, do mais carente ao mais abastado, da maior empresa à menor empresa, do menor comerciante ao maior comerciante, porque sem dúvida alguma os impactos que isso traz no que diz respeito a desemprego, a inflação, a retração econômica, afeta a vida de todos nós. Do norte a sul do país, todo mundo sofre. Não há aquele que esteja imune a uma crise econômica de grandes proporções. Por isso que, nesse momento, a classe política precisa ter essa responsabilidade. E a presidente Dilma, na minha avaliação, com esse fôlego que ela ganhou, ela tem que usar esse balão de oxigênio que foi dado a ela, para ela poder reagrupar politicamente as forças, demonstrar principalmente para a economia e para a sociedade o esboço de uma reação econômica e poder dizer, não, olha, nós erramos em certos pontos, mas a partir de agora nós queremos consertar e reconhecemos, damos aqui a mão à palmatória de que nós precisamos da união dos partidos políticos, da união de todos os setores para que a gente possa recuperar o nosso país, que é aquilo que eu entendo que é o melhor para todos nós. Eu mesmo torço todos os dias para que as coisas possam se acalmar e o país possa retomar o crescimento. Primeiro, porque nós somos totalmente dependentes das ações do governo federal. Quando eu falo nós, a região, a sociedade, o povo que eu represento, o sertão da Paraíba, nós temos aqui dependências totais desses programas do governo federal. Quando o governo atrasa o repasse, você vê aqui em Patos, por exemplo, nós falamos há pouco sobre as obras que estão paradas, repasses de recursos para pagamentos de folhas de pessoal, não só de Patos, mas de outros municípios, sofrendo também atraso. Nós não temos outra arrecadação. Nós não somos uma região que tem, por exemplo, ICMS alto ou outras fontes de impostos. Nós dependemos do repasse do governo federal. Quando esse repasse falha, quando o governo federal vai mal, por consequência, nós temos ali a tendência de sofrer muito mais do que outros municípios que têm outras receitas que também estão sofrendo. Então, por isso eu entendo que as coisas precisam se acalmar e a presidente Dilma precisa demonstrar reação, precisa demonstrar, acima de tudo, confiabilidade na recuperação econômica do país. Deputado Hugo Mota, vou trazer agora o deputado para a realidade da Paraíba. Eu vou citar um exemplo do senador José Targino Maranhão, que esteve aqui conosco em Patos, e num discurso disse que o futuro do PMDB estaria nas mãos do deputado Hugo Mota. Isso cheira um ciúme danado na Paraíba. E na política, ciúme de homem é pior do que ciúme de mulher. Então, eu queria saber do deputado Hugo Mota, sua convivência com o PMDB da Paraíba hoje, como é que ela é? De repente, Veneziano não gostou, outros pré-candidatos também não, acharam que ele estava ali lançando para governo do Estado. Como é que foi aquele momento? Não, só em ter o seu nome lembrado, Silvio, pelo seu partido, pelo presidente do seu partido, para mim já é uma honra. Eu me senti realmente muito feliz de ser aí um dos nomes que o PMDB tem, diante de todos os outros, com condições de poder colocar o seu nome à disposição do partido, não só para disputar a eleição do governador, como também para exercer qualquer uma outra função importante que o partido venha a lhe delegar. Isso demonstra que nós estamos no caminho certo, demonstra que a nossa atuação política coerente dentro do partido faz com que tenhamos esse reconhecimento. Vejo também que o nosso trabalho é quem tem respaldado essas citações. O respaldo vindo ao nosso nome, ele vem através de uma atuação política pautada na seriedade, no compromisso, na luta diária de poder fazer sempre mais em prol dos municípios, em prol da sociedade paraibana. E daí é dessa forma que nós vamos continuar trabalhando. Essa mosca azul, ela não me pega porque eu não me envaideço com essas situações. Eu entendo que isso é um estímulo para que continuemos trabalhando. A eleição de 2018 está muito longe, ela passa por 2016, eu quero poder ajudar o partido a se fortalecer esse ano, poder eleger o maior número de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, poder ver, sem dúvida alguma, o PMDB sair fortalecido, para a partir daí ter condições de projetar o seu futuro e poder aí vir a disputar novamente o governo do Estado. Com relação aos nomes, no momento certo, acredito que ainda está, repito, um pouco distante da eleição, o partido saberá escolher, precisa também debater com os demais partidos, precisa se montar
uma aliança programática. Nós estamos hoje na linha de coalizão e na base de apoio do governador Ricardo Coutinho, que tem feito um grande trabalho aqui na Paraíba, apesar de todas essas dificuldades enfrentadas pelo governo do estado, tem conseguido continuar inaugurando obras, cumprindo também, assim como faz a prefeita Francisca Mota, o seu papel de pagar em dia os seus compromissos, não só os funcionários, mas os fornecedores do estado, o que dá à Paraíba uma condição melhor do que outros estados, e no momento certo, aí sim, na hora em que se for tratar de eleição, vamos tratar com naturalidade, com maturidade, para que sejamos sempre aquelas pessoas que decidem em pró do estado da Paraíba. Então eu estou muito tranquilo, mas que me senti muito feliz em ter o nosso nome lembrado pelo presidente do PMDB, o senador Zé Maranhão. Como nossa última pergunta, a gente tem que encerrar o bate-papo aqui com o deputado, 2016 também será marcado por eleições municipais e Patos também terá mais uma eleição pela frente. Apesar dos problemas da nação, Patos terá, e como também os 200 e poucos municípios da Paraíba também terão suas eleições. Deputado, específico para a cidade de Patos, deputada Francisca Mota, que agora é prefeita Francisca Mota, vai para o seu processo de reeleição? Olha, o PMDB tem a tranquilidade de decidir isso no momento correto. Quando eu lhe digo que nós estamos passando por dificuldades, é porque nós queremos focar nesse momento no trabalho. Acredito ser um desserviço à cidade de Patos discutir a eleição de maneira precipitada. Se nós partirmos para discutir a eleição e decidir sobre candidatura ou não nesse momento, nós vamos puxar o processo eleitoral para ser discutido agora e a cidade passará a viver um clima de eleição e será esquecida no que diz respeito à parte administrativa. O nosso foco no momento é trabalhar. O que eu posso garantir é que o PMDB terá candidato. Nós iremos trabalhar para apresentar uma candidatura. Claro que dialogando com os demais partidos, dialogando com os partidos que compõem a base aliada e a partir daí montando um projeto político-administrativo de maneira democrática com esses partidos que têm a condição de contribuir para o crescimento da cidade. Então, no momento correto, nós vamos tratar de eleição, porque agora a ordem e, acima de tudo, o que a população espera dos políticos é realmente o trabalho para vencermos todas essas dificuldades enfrentadas pelos municípios e estados brasileiros. Deputado, queria agradecer a sua presença aqui conosco, deixar o espaço final para o amigo se despedir dos nossos telespectadores do nosso ponto de vista. Obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, parabenizar todos que fazem a TV Sol por esse importante investimento na comunicação da cidade de Patos, e parabenizar pelo programa Ponto de Vista, agradecer pelo espaço, dizer que estaremos sempre à disposição para estarmos aqui fazendo esse bate-papo, a oportunidade também de prestar contas do nosso trabalho e podermos mostrar ali à população aquilo que nós estamos fazendo em Brasília para representar bem a cidade de Patos, o sertão e a Paraíba. Que Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade. E o nosso Ponto de Vista volta na semana que vem, teremos mais um convidado, um abraço a todos e estaremos de volta na próxima semana. Um abraço e até lá.